Olá, boa tarde, tudo bem contigo aí do outro lado da telinha? NT Sul deste dia 11 de julho traz as principais notícias para você. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a queda nos crimes contra a vida e o patrimônio no primeiro semestre de 2024 que o estado do Rio Grande do Sul registrou. Chuvisco agrava problemas nas estradas do interior de Cachoeira do Sul. Na localidade do Bosque, os alunos não chegaram à escola mais uma vez porque o ônibus atolou. A situação está assim há quase um mês. Quantas horas do dia você passa com o telefone na mão? Pois o uso excessivo de telas é uma das principais preocupações da Organização Mundial da Saúde. O Brasil está em segundo lugar nesse ranking, com incríveis 9 horas por dia. A gente traz esse tema e a fala de uma psiquiatra. Além de causar dependência, as telas afetam o comportamento e o humor em todas as idades. Cobrar demais os filhos pode causar um problema para a vida toda. Você sabe que tem famílias que por mais que a criança faça, nunca tá bom. Ela sempre poderia fazer melhor. E isso essa criança vai levando para sua adolescência e vai levando para sua idade adulta, tentando se superar em algo que ela já está fazendo com excelência. E olha essa, a Dinamarca vai ser o primeiro país do mundo a tributar arrotos e flatulências do gado. A medida inusitada pretende ajudar o governo dinamarquês a atingir o seu objetivo de neutralidade de carbono até 2045. E você de casa, o que você me conta? Qual é aí a sua notícia? Envie a sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. E em nossas lives você também pode opinar sobre os fatos do dia. facebook.com/TV Cachoeira ou então youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. Foram divulgados nesta semana os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os números registraram uma taxa inferior à do mês de maio. O principal impacto foi observado nas bebidas e nos produtos alimentícios. Vamos conferir. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial, registrou taxa de 0,21% em junho deste ano. A taxa é inferior à observada em maio, que foi de 0,46%, mas superior à observada em junho do ano passado, quando foi registrada uma deflação de 0,08%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE confirmou que o grupo de produtos e serviços que teve o principal impacto foi alimentação e bebidas, com 0,44% em junho, frente a 0,62% em maio. Alimentos como cenoura, cebola e frutas tiveram queda de preço devido à maior oferta, enquanto outros, como batata inglesa, leite e arroz, ficaram mais caros. Outros setores que registraram aumentos foram de saúde, cuidados pessoais e habitação. A inflação está dentro da margem de tolerância oficial, acima da meta de 3% do Banco Central. Segundo a última projeção divulgada em maio para 2024, a expectativa é de uma inflação de 3,7%. Já o mercado estima em 4,02%. O Banco Central manteve a taxa Selic em 10,5% em junho, interrompendo um ciclo de 7 reduções consecutivas desde agosto de 2023. E a gente fala agora sobre recursos para obras, para manutenção de ruas, para escolas, para praças. A cada final de ano, quando é elaborado e discutido o projeto de lei orçamentária para o ano seguinte, as emendas impositivas estão lá. Através delas, os vereadores destinam recursos para projetos, para obras ou então para instituições. E cabe à prefeitura a execução até o final do ano seguinte. Mas quando houve a destinação do recurso por parte de um vereador, o executivo não cumpriu e a comunidade ficou sem a obra. Para quem reclamar? Com a palavra, Lena Caetano.
A gente mostrou aqui no NT Sul o protesto dos moradores da Rua Bela Vista, no bairro Ponte Verde, porque a prefeitura não cumpriu emenda impositiva de 2019 do então vereador Igor Noronha, que previa a pavimentação da via. Ele tentou saber via Lei de Acesso à Informação qual destinação a prefeitura deu para a verba da emenda e da obra, mas não teve resposta do município. Ele então encaminhou denúncia ao Ministério Público de violação da Lei de Acesso à Informação. A denúncia foi arquivada pelo promotor de justiça Leonardo Giron. O promotor se manifestou sobre o caso. Segundo ele, quando se trata de emendas impositivas, as tratativas são restritas aos poderes legislativo e executivo. Quando do não cumprimento pela prefeitura, a cobrança deve ser feita pela Câmara. A intervenção do Ministério Público somente acontece em situações específicas. A partir do momento em que não há a arrecadação em si prevista, né, é natural que não se tenha o dinheiro para efetuar qualquer outro cumprimento daquela disposição orçamentária que a Câmara Municipal efetuou. Agora, vamos fazer uma outra análise. Vamos supor que ele tenha conseguido arrecadar aquele recurso, né? E ele aplica numa situação diversa, como finalidade educacional, enfim, qualquer outra finalidade. Isso o que gera? Isso gera uma infração administrativa e política, tá? Ela não chega a ter um reflexo judicial. Isso acaba gerando à própria Câmara Municipal uma oportunidade de avaliar esse descumprimento do orçamento público. E lá ele vai verificar, teve dolo, teve vontade consciente do gestor, essa finalidade diversa estava também prevista no orçamento. Então, isso é um julgamento político e não jurídico, né? Entre aspas, né? Então, não se tem muito espaço para um questionamento maior a nível de judicialização. Para o município não tem dolo, no caso de o município dizer não consegui cumprir, não temos dinheiro em caixa. O que eu tenho que verificar enquanto promotor? Primeiro, se aquela disposição em si do próprio Poder Executivo em cumprir, né, isso gerou um ato de ofendeu a probidade administrativa, houve um ato de corrupção, enfim, lesou o patrimônio público. Se isso não aconteceu, isso sai da esfera do jogo jurídico, fica só no jogo político. E existe um certo espaço muito pequeno para se ativar o judiciário, né? Fora desse espaço é ativismo judicial, aí se critica muito que aí quem tem que gerir o patrimônio público é o administrador eleito. Bom, amanhã nós seguiremos nesse assunto das emendas impositivas, emendas não pagas, que são esses recursos que os vereadores destinam por meio da lei orçamentária, né, 3% do orçamento, no caso aqui de Cachoeira do Sul, uma parte diretamente os vereadores, outra parte são as chamadas emendas de bancada. Então, mais uma reportagem vai mostrar a importância e expectativa que a promessa de uma emenda impositiva gera naqueles que serão beneficiados. Nós vamos trazer também um balanço geral de valores e quantas indicações dos vereadores em emendas impositivas aguardam cumprimento por parte da Prefeitura. E mais, nós teremos também aqui um bate-papo da Thelma Tomás com o jurista Lênio Streck, argumentando e detalhando sobre a legalidade das emendas impositivas e também os caminhos constitucionais disponíveis para o cumprimento dessas emendas, né, para a destinação desse recurso. Gente, olha essa, a Dinamarca vai ser o primeiro país do mundo a tributar arrotos e flatulências do gado. Isso mesmo, que contém, segundo o segundo gás com efeito estufa mais presente na atmosfera. Uma medida inusitada com a qual pretende atingir o seu objetivo de neutralidade de carbono até 2045. A Dinamarca tomou uma decisão curiosa para preservar o clima do planeta. O país vai se tornar o primeiro no mundo a tributar arrotos e flatulências, ou seja, puns do gado. O gás metano que sai do corpo dos animais é o segundo com efeito estufa mais presente na atmosfera. A medida inusitada pretende ajudar o governo dinamarquês a atingir seu objetivo de neutralidade de carbono
até o ano de 2045. A partir de 2030, as emissões de metano causadas pela flatulência, os PUMs, de bovinos e suínos, serão tributadas em 300 coroas, o equivalente a R$ 239 na cotação atual, por tonelada equivalente de CO2. O valor aumentará para 750 coroas em 2035 no âmbito de um acordo alcançado em junho entre o governo, parte da oposição e representantes dos pecuaristas, da indústria e dos sindicatos. Para a Associação Dinamarquesa para a Agricultura Sustentável, o acordo é inútil. É um dia triste para a agricultura, afirmou a entidade em nota. O parlamento do país escandinavo, que se apresenta como um dos mais virtuosos em questões climáticas, ainda deverá aprovar o texto. A Dinamarca é um dos principais exportadores de carne suína no mundo. Já pensou se essa moda pega? E daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Quero convidar você que está em casa, na hora do almoço, nessa correria do dia a dia. Quer participar com a gente? Mandar aí a sua opinião sobre os fatos do dia, contar a sua notícia? Manda pra gente aí a sua participação. O WhatsApp é 51997697129. Esse aqui é um espaço aberto para a nossa comunidade, para que você possa se expressar, contar o que acontece onde você está. E a partir dos relatos aqui da nossa audiência, nós vamos também produzindo muitas das nossas reportagens. Agora, inclusive, tem uma equipe nossa que está indo para o interior aqui de Cachoeira do Sul, fruto também de contato de pessoas de determinadas localidades com a nossa equipe, e assim a gente vai apurando os fatos, buscando informações. Então, 51997697129 é o número do WhatsApp para você interagir. Pode mandar uma foto, um áudio, um vídeo e já já a gente põe aqui na nossa telinha. Gente, cobrar demais os filhos pode causar um problema para a vida toda. Exigir demais de quem já faz algo com excelência atrapalha muito o olhar de quem a pessoa é, sobre suas qualidades, sucesso e a sua capacidade. Lisiane Omerich fala sobre isso agora. Olá, pessoal! Você sabe o que é a síndrome do impostor? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa síndrome aqui no Dia de Terapia, que na realidade ela não é muito uma síndrome, porque ela não participa do Manual de Psiquiatria, o DSM-5, que norteia os transtornos mentais, né? Um padrão americano para nortear os transtornos mentais. Então é chamada popularmente de síndrome do impostor, mas a gente também pode chamar de experiência de impostor. O que significa isso? É aquela pessoa que se sente uma fraude frente a qualquer coisa que ela vá fazer. Ela sente que ela, a qualquer momento, vão descobrir que ela é uma fraude, que ela é uma enganação, né? Por exemplo, uma mãe ela sabe que ela é uma boa mãe, mas ela está sempre pensando que ela poderia ser melhor. Um profissional que trabalha muito, que tem sucesso, ele sempre pode estar pensando que ali na frente alguém vai descobrir que ele é uma enganação. Como se trabalhar duro para ter sucesso fosse uma enganação, fosse um desrespeito com a profissão. As pessoas não conseguem ver aquilo que elas estão fazendo de bom e qualificar o seu trabalho, as coisas que fazem. Essa síndrome de impostor leva a pessoa a ter dificuldades de receber elogios. Ela sempre acha que se ela deu certo em alguma coisa que ela fez, foi por fatores externos, foi porque alguém ajudou, não é mérito dela. Ela tem muita dificuldade de reconhecer as suas qualidades e os seus valores. E isso perturba muito a evolução das pessoas, porque a nossa evolução, ela é feita através dos nossos erros e acertos, né? A gente vai fazendo, vai acertando, vai errando, vai se melhorando, vai se aprimorando e assim a gente vai indo. Mas se a pessoa pensa que ela está sempre errada, que logo ali na frente vão ver que ela é uma enganação, ela não consegue evoluir direito porque ela não tem o olhar nas coisas boas que ela faz e no crescimento que ela desenvolve.
Essa síndrome, ela pode começar na infância, quando se tem uma família que exerce muita cobrança em cima da criança. Você sabe que tem famílias que por mais que a criança faça, nunca tá bom. Ela sempre poderia fazer melhor. E isso essa criança vai levando para sua adolescência e vai levando para sua idade adulta, tentando se superar em algo que ela já está fazendo com excelência. Então a síndrome do impostor, ela atrapalha muito no olhar que a pessoa desenvolve sobre quem ela é, sobre as suas qualidades, sobre o seu sucesso, sobre a sua capacidade. E se a gente não reconhecer a nossa capacidade, quem é que vai reconhecer por nós, né? Nós precisamos saber do que nós somos capazes, a gente precisa saber que é boa mãe, a gente precisa saber que é bom profissional, a gente precisa saber que é bom nas coisas que a gente faz, sem se sabotar, sem desenvolver a síndrome do impostor. Se tu tá naquele lugar ali, né? É porque tu mereceu estar naquele lugar. Então, se isso se agrava muito, se a pessoa ela nunca consegue enxergar as coisas boas que faz, daqui a pouco isso pode sinalizar para algum tipo de transtorno mental. Então, a pessoa precisa se observar e procurar uma ajuda, procurar uma terapia, conversar sobre isso, né? Tentar entender de onde é que veio essa síndrome que não permite que a pessoa reconheça as suas qualidades, a sua capacidade, que não permite que ela possa receber elogios, considerações por não se achar merecedora. Até a próxima, pessoal! Gente, boa notícia! A Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul tem agora 44 novos servidores à disposição em seu quadro. Eles tomaram posse ontem no gabinete da prefeita Ângela Chu. São 23 professores de anos iniciais e educação infantil, 5 professores supervisores e 16 monitores. Todos já estão em exercício e foram alocados em escolas onde havia maior necessidade. A secretária de Educação, Solange Lousada, diz que a contratação é positiva, mas afirma que ainda faltam profissionais nas escolas, especialmente monitores. A Brigada Militar de Cachoeira do Sul retomou operações de fiscalização e repressão a tumultos e aglomerações em casas noturnas e espaços públicos em que recorrentemente acontecem brigas na cidade. A ação desencadeada no último sábado aconteceu em resposta a ataque sofrido por policiais militares do 35º Batalhão de Polícia Militar e teve números que surpreenderam o comando da Brigada em Cachoeira. A Brigada Militar, em parceria com outros órgãos fiscalizadores da cidade de Cachoeira do Sul, desencadeou no último sábado uma operação de fiscalização em bares e casas noturnas, além de pontos de encontro de jovens no município. A retomada desse tipo de ação, que há algum tempo não era vista, passará a ser novamente sistemática em Cachoeira do Sul. Neste sábado, a ofensiva veio também em resposta ao ataque sofrido por policiais militares nas imediações dos Engenhos, no bairro Rio Branco, no final de semana anterior. A Brigada Militar sempre é atuante dentro desse processo e nós fizemos esse chamamento aos demais órgãos com responsabilidade de fiscalização para que, irmanados, né, nós pudéssemos, então, traçar um objetivo de trazer, né, dentro do escopo de fiscalização, uma maior sensação de segurança, com resultados práticos, né? Então, nesta noite, nós pudemos então desencadear essa ação, né, conjunta, né? Apesar do frio, né, nós tivemos na rua com todos esses órgãos com poder de fiscalização, né, e cada um na sua área temática de atuação. Então nós pudemos ali então trazer, como eu disse, né, resultados práticos e que trazem sim uma maior sensação de segurança. Nesses 2 últimos finais de semana, em que nós tivemos aí, então fatos bem pontuais ali na região na área dos Engenhos ali, né, que foi aquela desordem em frente à casa noturna ali no local, e também o episódio envolvendo então a agressão que os nossos policiais militares sofreram ali, né? Então a nossa resposta ela vai ser sempre dada de forma desproporcional, no sentido de que
o Estado, né, o poder público, ele tem a supremacia do interesse e nós não podemos deixar que isso aconteça de forma corriqueira. Então, sempre que nós tivermos episódios dessa natureza ou não, né, e assim, falando dessa forma, a gente pode traçar objetivos, né, de ação sistematizadas, né, como eu disse, dentro de um calendário de ações ou assistemáticas, conforme a nossa necessidade. Os números da operação superaram as expectativas da Brigada Militar, especialmente pelas baixas temperaturas registradas no sábado, um dos dias mais frios do mês de julho. Alguns pais levam, né, para a noite, para esses locais, né, crianças, né, muitas vezes crianças, né, nem adolescentes, crianças, né, e temos um caso, então, foram vários episódios nesse último sábado, mas um que nos chamou a atenção, especialmente, foi de uma mãe, né, que estava ali na região dos Engenhos, na verdade um casal de pais, né, o casal levava ali consigo ali a sua filha, né, não devia ter mais de 5 anos, 4, 5 anos, né, e quando indagada por uma policial nossa, né, do porquê levar a filha, né, para um local daqueles com uma temperatura tão baixa, né, na madrugada, né, para ficar em volta do seu veículo, escutando música, né, a resposta, né, nos pareceu bastante muito estranha, né, e muito inadequada, né, na medida que a mãe teria dito, ou melhor disse, né, para a nossa policial que ela não teria com quem deixar a filha, né, e se fosse assim ela não teria como passear, não teria como sair, não teria como se divertir. Tá? Então, isso nos preocupa, né, enquanto órgão de segurança pública e também como participantes dessa mesma comunidade cachoeirense, né? Foram vistoriados 5 locais com 161 abordagens realizadas, 12 carros e 4 motos abordadas, destes 2 veículos autuados, um deles por embriaguez. Um carro foi recolhido. Os policiais apreenderam ainda um facão. Todo local de aglomeração de pessoas, ele traz consigo uma complexidade de fatores. E um desses é, com certeza, né, a reunião de pessoas cujo comportamento já vem precedido de um desafeto. Então, nós temos vários indivíduos aí que nós já temos mapeado pela nossa inteligência, né, que tem já trazem, né, um rol de comportamentos antissociais que, frente a determinadas presenças, né, de outras pessoas, desencadeiam, né, um comportamento mais agressivo e conjugado, né, a outros fatores, como bebidas alcoólicas e talvez, né, por outras substâncias ilícitas. Então, o ambiente noturno, a aglomeração de pessoas, a sensação também de anonimato que às vezes pode trazer, né, o aglomerado de pessoas, e as pessoas acham que ali no meio da multidão vão ficar imunes à identificação, quando não é verdade, né? E é bom que se diga, né, aqui para a nossa comunidade, que todo evento desta natureza, quando nós temos a identificação dessas pessoas, né, seja pelas redes sociais, seja pelo nosso canal de inteligência, seja pelo nosso atendimento da ocorrência propriamente dita, com a identificação do indivíduo no local, né, nós sempre encaminhamos um expediente aos órgãos que têm responsabilidade de dar continuidade à persecução criminal, por exemplo, né? Então, não para por ali, não termina por ali, né? Então, só para dar um exemplo, essa desordem que aconteceu nesses dois momentos ali na região dos Engenhos, né? Todos aqueles indivíduos que foram ali identificados pelas redes sociais ou pela ocorrência propriamente dita, né, por nossos policiais, nós fizemos um trabalho junto ao Ministério Público, né, de encaminhar um expediente informativo, né, e solicitando medidas adequadas aí para que houvesse uma reprimenda legal à altura das suas condutas. A comissão organizadora da 24ª edição da FenaRroz definiu que os ingressos para acesso ao parque do público em geral custará R$ 16. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, cartões e Pix.
Atendendo à legislação, idosos acima de 60 anos e estudantes, mediante apresentação de carteirinha, terão direito à meia entrada, pagando R$ 8,00. Crianças até 7 anos não pagarão ingresso. O estacionamento custará R$ 25,00 por veículo. E agora nós vamos ver o seu recado, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. O WhatsApp sempre às ordens, sempre à sua disposição, 51997697129. No YouTube, o pessoal está participando aqui também, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá com a gente no YouTube? Passa aí no chat, deixa o seu recado também, seu comentário, sua sugestão de reportagem, quanto que acontece aí onde você está. E se puder, deixa aquele like aí na nossa live que nos ajuda também a chegar mais longe. A Lucimere está com a gente, o Nazareno, a Elizabeth dizendo aqui, boa tarde, querido jornalista Daniel, estou sempre atenta às notícias. Aqui no quilômetro zero, Daniel, nossas ruas estão péssimas, cheias de buracos. A Elizabeth traz aí certamente o sentimento de boa parte da população de Cachoeira do Sul, de ruas que estão deterioradas, precisando de manutenção. Claudiano Santos também está com a gente aqui, obrigado pela companhia. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, a Gladys Magalhães. Olha como está a rua Presidente Vargas, bem no final, no bairro Santo Antônio. Não dá para descer um carro. Se tem alguém doente, a gente tem que colocar no cobertor e subir uma quadra inteira. Precisamos de cascalho nessa rua, apela aqui a Gladys. Olha aí a situação, né? Então, como é que os moradores se viram aí? Imagina, nesse frio, com chuva, no inverno, uma pessoa fica doente e aí, quem sabe, um veículo pequeno, um carro não consegue sair ou entrar nesse local e aí precisa carregar a pessoa num cobertor. É algo desumano. Então, é muito importante que a Secretaria de Obras dê atenção urgente para os moradores da rua Presidente Vargas, no bairro Santo Antônio. Obrigado, Gladys, pela tua participação. Quem mais? Mais recados aqui, a Natália da Fontoura. Dizendo o seguinte, situação das estradas do Barro Vermelho, Sangafunda e Santa Bárbara, ela diz que a situação está crítica. Motoristas precisam carregar sacos de areia para colocar nos buracos e os ônibus conseguirem passar. As crianças estão novamente sem ter aula por causa dessa situação e nenhuma providência. Então olha o que acontece, o motorista do ônibus já leva um saco de areia e vai colocando na frente do ônibus para tentar passar pelo atoleiro para não ficar travado no meio da estrada. E essa situação simplesmente não tem um desfecho. Inclusive, a nossa equipe está buscando informações, apurando informações, e nós traremos reportagem especial nos próximos dias sobre essa situação trágica que envolve as escolas e as estradas do interior aqui de Cachoeira do Sul. A participação também... aqui, ó, a próxima foto, né, que a Natália mandou pra gente, né, que tá aí, o motorista do ônibus tendo que entrar no meio daquele barro todo para ajustar de alguma maneira para fazer a tentativa de passar com o ônibus, né? Então é algo que precisa de solução. Daqui a pouquinho mais recados aqui da nossa audiência. E a seguir, a gente fala sobre a queda nos crimes contra a vida e o patrimônio no primeiro semestre de 2024 no estado do Rio Grande do Sul. E ainda, chuvisco agrava problema nas estradas do interior de Cachoeira do Sul. Na localidade do Bosque, os alunos não chegaram na escola mais uma vez porque o ônibus atolou. A situação está assim há quase um mês. Quantas horas do dia você passa com o telefone na mão? Pois o uso excessivo de telas é uma das principais preocupações da Organização Mundial da Saúde. O Brasil está em segundo lugar nesse ranking, com incríveis 9 horas por dia. A gente traz este tema e a fala de uma psiquiatra. Além de causar dependência, as telas afetam o comportamento e o humor em todas as idades. E a gente também confere como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul de hoje até sábado. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Já estamos de volta ao vivo, 12h34 agora, hora de Brasília. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a gente sempre volta do intervalo falando sobre tempo aqui no telejornal NT Sul. Vamos ver imagens então agora do centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul, nossa câmera ao vivo. Temos o céu encoberto, nublado, começou assim já hoje cedo, teve algum chuvisqueiro, aquela chuva fininha, né? Que a gente olha assim, até não dá muito valor, pensa, essa chuva não está nem molhando. E aí sai, a gente percebe que a chuva está gelada e, por fim das contas, termina molhando sim. E aí, será que essa situação vai persistir? A gente confere os detalhes agora na previsão do tempo.
quinta-feira em Cachoeira do Sul novamente amanheceu com o tempo fechado, com muitas nuvens e segue o frio. Ainda tem chance de alguma garoa. A temperatura mínima hoje ficou em 8 graus e a máxima não deve passar dos 11. Sexta-feira a chuva para e o sol volta a aparecer entre nuvens. O que não muda é a temperatura, que segue na média dos dias anteriores. Mínima 7 graus e máxima 13. Sábado tem chance de pancadas de chuva, mas não deve ser chuva forte não. Temperatura mínima 7 graus e máxima 13. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Pela primeira vez nesta semana, o Rio Grande do Sul teve amanhecer com termômetros acima de 0 grau. O município mais frio do estado hoje de manhã foi Uruguaiana, na fronteira oeste, onde os termômetros marcaram 1 grau e 1/10. Mas não se empolgue, porque a temperatura deve voltar a cair nos próximos dias. Válido até o próximo sábado, um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia indica a chegada de uma nova onda de frio ao estado, com mínimas 5 graus abaixo da média. Isso deve ocorrer em quase todo o Rio Grande do Sul, menos em parte da região norte. E hoje segue o predomínio de nuvens. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, 12 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 13. Na região norte, em Passo Fundo, 9. Em Santa Maria, na região central, 11 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 14 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 13 graus. Recadinhos da nossa audiência aqui na telinha da Novo Tempo no Facebook. A Ângela Pribe está participando, mandando boa tarde pra gente. Só que destacando que a tarde não tá bonita, né? Como a gente viu aí nas nossas imagens, na previsão do tempo, na câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Nossa tarde com esta garoa, diz aqui a Ângela. Mas é o que temos. Vamos ter que lidar com esse chuvisqueiro, como a gente diz. Né, Ângela? Um abraço para ti, para os amigos aí, para toda a tua família. A Reni Lima tá com a gente, Gelson Eliane Cruz, Sandra Ferreira, um abraço, Sandra. Everson, Edson, obrigado a vocês aí pela companhia. Elizabeth Andrade também com a gente aqui no Facebook. Na telinha, olha aqui o questionamento do João Pedro. Ai, hein? Essa pergunta aqui tá difícil pra gauchada. Quero saber quem teve coragem de tomar banho hoje. Se bem que hoje até não teve tão frio quanto em outros dias, mas a gente teve alguns dias aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, temperaturas negativas, chegou a menos 4 graus em alguns locais, então para tomar banho, meu amigo, tem que botar aquele aquecedorzinho no banheiro, né? Senão não dá para encarar não. Obrigado, João, pela participação, fica aí o questionamento, né? Um abraço para ti. O Tragino está participando com a gente lá de Araranguá, em Santa Catarina. Aqui em Araranguá está muito frio. Obrigado, Tragino. Grande abraço para ti e para toda a tua família também. O Patrick de Castro, só observando as notícias aqui do bairro Santa Helena. Obrigado, Patrick, pela companhia com a gente. Abraço para todo o pessoal do Santa Helena. A Juliana Vargas, meus pais amam o programa. E ela manda um abraço. E tá aí o pai dela de olho na telinha, bem casacado, com touca. É isso mesmo. Obrigado, Juliana, pela companhia. Um abraço aí para toda a tua família também. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. A quinta-feira amanheceu com mais transtornos na Estrada do Bosque, no interior de Cachoeira do Sul. O ônibus que transporta as crianças para a escola atolou. A situação está assim há quase um mês e os moradores estão cansados de pedir providências ao poder público. Duas mensagens hoje pela manhã relatam o mesmo problema enfrentado pelos moradores do Bosque, interior de Cachoeira do Sul. Por WhatsApp, o Josmar e a Juliana revelam a condição da estrada nessa localidade. O ônibus que transporta quase 50 crianças para a escola ficou atolado no caminho. Mais uma vez, tratores tiveram que fazer o serviço de retirada. O trajeto feito pelo ônibus já é o mais longo. A ponte perto da comunidade evangélica do Bosque caiu com a enxurrada de maio. Até o momento, nenhuma intervenção foi realizada. Segundo o relato de ambos, o motorista do ônibus não garante que vai continuar com a linha se a estrada continuar desse jeito. Só que essa estrada é muito ruim. Agora de manhã, o motorista do ônibus, o Rodrigo, me mandou um vídeo. A subida, a descer
ele calçou o ônibus, calçou a ponta da frente do ônibus e atrás do ônibus, calçou, teve que puxar a descer, não chegou, eu quero ver meio-dia ele subir agora com os alunos, né? É horrível essa estrada. Moradores, inclusive, desistiram de pedir uma solução para o secretário do Interior de Cachoeira do Sul e estão recorrendo para o município vizinho de Novo Cabrais para ceder uma patrola. A estrada não recebe manutenção há 30 dias. Enquanto isso, os moradores se juntam para dar uma condição de passagem nesse trecho. Quem ajeitou foram os próprios que moram ali na volta, né? Que ajeitaram, pegaram os seus tratores, os seus caminhão ali, buscaram o cascalho, tudo, botaram, espalharam, né? A patrola só chegou, passou, né? Não, entendeu? Não, só alisou o comunismo, mas aí eles alisam ali, dá uma chuva, piora a situação, né? Situação complicada, né, gente? E precisa ter um desfecho para que quem mora nessa região possa trafegar, ir e vir, para que as crianças possam ir para a escola, um direito que é fundamental, mas direito que nesse momento não pode ser completamente observado, considerando a situação da estrada. O estado do Rio Grande do Sul registrou queda nos crimes contra a vida e o patrimônio no primeiro semestre de 2024. Foram 726 casos de homicídios registrados de janeiro a junho, em comparação a 883 registrados em 2023. Haviam sido 883, perfazendo então uma queda de 18%. Os indicadores de criminalidade do Rio Grande do Sul foram representados nesta quarta-feira em coletiva de imprensa pelo governador Eduardo Leite. Considerando apenas o último mês de junho, a diminuição no número de homicídios registrada é de 35%. Foram 131 casos em 2023 contra 85 no mês de junho de 2024. Quedas também foram contabilizadas nos casos de latrocínios, que são roubos com morte, e feminicídios, que são assassinatos de mulher apenas por questão de gênero. No ano de 2023, o ano passado, haviam sido 44 casos e no mesmo período deste ano foram 28. Já no caso dos latrocínios, 18 pessoas foram mortas em assaltos no estado neste primeiro semestre. Em 2023, haviam sido 25 casos. A diminuição é de 28%. Nos dados apresentados, dificuldades no município de Santa Maria, na região central, com aumento de 46% no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. O Sistema de Gestão de Segurança Pública do Estado usa os dados e as ferramentas que fazem as análises estatísticas como instrumento de gestão. O que os dados estão apontando é que o Rio Grande do Sul está mais seguro, né, muito mais seguro do que no passado recente. Mas, naturalmente, a gente não usa as estatísticas apenas para poder celebrar os resultados, mas também para poder analisar e identificar onde, como que está acontecendo alguma inflexão nos crimes. E assim, quando aconteceu em Porto Alegre uma inflexão, a atuação dedicada que reverteu os números. Assim aconteceu em Caxias do Sul também, neste ano, colocamos também força operacional e revertemos aqueles indicadores. E vai acontecer em Santa Maria também, com toda esta operação que está sendo articulada pela Secretaria de Segurança Pública, com todas as forças de segurança para garantir que haja a reversão dos números que a gente observa lá. O uso excessivo de telas é uma das principais preocupações da Organização Mundial da Saúde. Não é à toa que a média global de uso por dia ultrapassa 6 horas. E o Brasil está em segundo lugar nesse ranking, com incríveis 9 horas por dia. E quais seriam os caminhos para reduzir esse alto contato com as telas? O Bernardo Miller conversou com uma psiquiatra sobre esse assunto desafiador. Olá, Daniel, boa tarde. Antes da gente começar a entrevista, só deixa eu responder aqui uma pessoa no Instagram e no WhatsApp. Ok, deu certo. Brincadeiras à parte, a gente começa essa entrevista justamente falando sobre o uso excessivo do celular, de aparelhos eletrônicos. O Brasil está na segunda posição nesse ranking mundial, onde as pessoas, a população, ficam horas conectadas, seja em redes sociais, jogos, enfim, sempre com o celular em mãos. Ao meu lado está aqui a psiquiatra Natália Sório, que vai falar justamente sobre esse assunto, a psiquiatra. E a gente estava comentando até antes mesmo da entrevista,
Quando você está atendendo uma pessoa, vem a notificação no WhatsApp ou qualquer rede social, a pessoa já desvirtua e já acaba se desconectando dessa consulta. Fala um pouco sobre esse ranking do Brasil e justamente os casos que você acompanha de pessoas conectadas. O brasileiro é um povo mais ansioso e um povo mais ligado a tecnologias, assim. Então, em média, segundo essa pesquisa, os brasileiros adultos ficam 9 horas conectados, sendo que 4 horas é só para redes sociais, assim, né? Então, em 4 horas a gente conseguiria fazer tantas outras coisas, né? E a partir dessa pesquisa eles criaram também comportamentos que essas pessoas, comportamentos patológicos que essas pessoas estariam desenvolvendo. Na prática, o que eu observo é muita dificuldade do adolescente em aceitar esses limites, quando a gente tem que, né, organizar um horário, eles ficam irritados, eles ficam brabos, e adultos também, só que não tem esse reconhecimento, né? Eu tenho adultos que me falaram que já ficaram 12 horas em sala de bate-papo. Então é um padrão geral, e crianças também, a gente vê muito esse comportamento. Né? Ok. É considerado uma doença, tem um nome específico para isso, a pessoa que é muito conectada? A Organização Mundial da Saúde reconheceu já, é o Gaming Disorder, que é justamente o transtorno do jogar, né? Vai entrar agora, entrou, né, por o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, e já está reconhecido como uma dependência comportamental. A pessoa tem abstinência quando fica longe, a pessoa tem fissura quando tem vontade, todos os sinais de uma dependência. Tá certo. Existe, de certa forma, um caminho para conseguir reduzir esse número excessivo de telas ou a própria pessoa reduzir as horas de consumo no celular, no próprio computador? Existem caminhos? Obviamente que hoje tirar o celular da frente de uma pessoa é praticamente impossível. A nossa vida está enquadrada nesse aparelho. Tem um sistema que o próprio usuário ele coloca no celular o número de horas que ele gostaria de ficar, e o celular ele dá uma notificação: olha, você chegou no tempo que você gostaria de estar aqui. Mas principalmente a gente fazer uma limpeza em redes sociais, a gente vê o que te deixa bem, o que te deixa, né, o que melhora o teu humor, o que melhora o teu ânimo. Uma coisa assim que eu acho que é o principal, atividade física, isso aí é fundamental. Para os pais, assim, por exemplo, o filho está isolado no quarto, jogando o final de semana todo. Programa uma viagem, dentro, claro, das condições de cada um, pescar, entende? Uma tarde de maquiagem com as meninas, algo que eles consigam ter interesse em outras coisas, né? Porque tudo acaba virando, tu entende, internet. Os amigos aí que as pessoas fazem, eu tenho muitos amigos, eu escuto frequente, todos são virtuais, né? Mas eu tenho muitos amigos. Estou conseguindo um trabalho que eu consegui, né, pela internet. Então, tem também questões boas, mas leva um isolamento social muito grande, né? Então, exatamente isso, assim, tem um fenômeno que falam que é phubbing, que é um daqueles comportamentos que a entrevista relatou, e isso eu acho que é muito comum a gente ver. Tem pessoas num restaurante jantando, e todas estão no seu celular, respondendo mensagem, né? A gente não consegue, a gente tem dificuldade de parar e conversar, né, com o outro. Então, tem um outro fenômeno também que eles falam que é selfishness,
E o que acontece tu chega numa viagem, tu vai ver uma montanha que tu sempre quis e tu fica tirando foto, né? Teve uma moça que ela queria muito conhecer o Justin Bieber e ela foi com a câmera nele. E ele falou assim, mas eu queria falar contigo, eu não queria falar com a câmera. Mas eu não posso perder esse momento, né? Então a gente vê que é todo um contexto comportamental. Às vezes as pessoas se expõem a riscos, né? Tá um tiroteio, não, mas a pessoa tá ali, tá querendo gravar para mandar para o amigo. Então eu acho que passa um pouco, né, passa muito, né, da noção. Tá certo. Natália, eu acredito que você deve acompanhar congressos, participar de várias reuniões sobre esse assunto. O que a psiquiatria analisa o futuro disso? Esse uso excessivo de telas. O que a gente vai se deparar, por exemplo, daqui a 10, 20 anos, com a tecnologia aumentando, as possibilidades aumentando, mas o nosso freio, a nossa redução no uso de telas, ele acaba não tendo uma fórmula para se reduzir. O que se debate sobre esse tema? Sim. Na verdade, tem dois aspectos aí. As crianças, elas ficam super estimuladas com tela. Brincadeira de pular corda, não vai ter a mesma liberação de dopamina do que um jogo, né, no computador. Então a criança vai preferir atividades mais prontas, né, vai querer brincar menos. Então isso aí pode gerar problemas de frustração, de não conseguir esperar, né, de crianças mais intolerantes, ou então em relação à parte social, por internet tu pode falar o que tu quer. Então, de crianças que não conseguem se adaptar bem em sociedade porque não estão acostumadas a serem contrariadas, né? Então mas também... E tem casos de adultos, né? De adultos, exatamente. Mas tem também, inclusive em congresso que isso foi falado, que a nossa geração não foi criada, né, com isso, e a gente está criando a próxima geração assim. Os nossos filhos, talvez eles tenham mais manejo em relação a isso, porque eles já foram criados. Então, ou pode ser uma solução boa ou uma solução pior ainda, né? Vai depender de como que eles vão... Depende do controle como essa criança, hoje criança, vai estar daqui a alguns anos como adulto. Eu não sei, Natália, se você tem algo a mais a acrescentar dentro desse bate-papo, do uso de telas, talvez um pai e uma mãe estejam acompanhando a entrevista, olham e pensam, eu estou me deparando com essa situação aqui dentro de casa, meu filho, ou até eu mesmo, acabo utilizando demais o celular, as tecnologias, enfim. Qual a indicação que você passa para esse pessoal que está em casa e se identificou com a entrevista? Eu acho que o principal é a gente ver o que está por trás dessa dependência comportamental. Assim como, por exemplo, dependência química, né, dependência de álcool, tabaco, a gente tentar ver o que está por trás, mas o principal é a terapia cognitivo-comportamental, que vai fazer entender o que te leva a ficar tantas horas, quais as crenças que tu tem em relação a isso, quais são os teus gatilhos. Então, a terapia comportamental é o que tem mais resultado para isso. E a gente também precisa tratar a questão base. Por exemplo, uma ansiedade social, uma pessoa que tem muita timidez para falar com outras pessoas. No computador não tem, porque ela não se expõe, né? Essa ansiedade precisa ser tratada, porque o mundo exige que a gente seja sociável, né? As pessoas esperam isso da gente. Ou alguma depressão,
Alguém que queria ter uma outra vida e aí só fica entrando em sites, né, sobre tal modelo de vida, adaptar o que faz ela feliz dentro da realidade dela, né? Então o tratamento é personalizado, depende, a gente tem que entender as causas que fazem a pessoa ter essa relação conturbada, né, com a internet, jogos. Tá certo, conversamos então com a Natália Sório, psiquiatra, esclarecendo esse assunto do uso excessivo dos celulares, tecnologias, computadores. O Brasil, o segundo lugar no ranking onde as pessoas mais estão conectadas. E obviamente o recado da Natália fica para quem está em casa e talvez se depara com esse cenário ao seu redor. Tá certo, Daniel? Eu volto contigo aí no estúdio. Tá certo, Bernardo, muito obrigado pelas informações, assunto que é importante, né? E esse número é alarmante, que esse levantamento trouxe uma média de 9 horas do brasileiro utilizando uma tela, e dá pra gente monitorar, né? Dá pra gente verificar ali o tempo de atividade no smartphone da gente. É importante a gente monitorar, porque às vezes a gente fala assim, não tenho tempo para nada, não consigo fazer nada, mas quando a gente vai ver, a gente desperdiçou ali um bom tempo vendo redes sociais, rolando o feed, muitas vezes sem nenhum tipo de propósito. Não que não seja legal em algum momento você parar e olhar aquilo que está acontecendo, mas esse tempo todo tão grande assim, você já pensou? É tempo que a gente, no fim das contas, desperdiça, né? Vamos ver mensagens aqui da nossa audiência? Por falar das telas, olha aí, ó, estamos todos conectados, não tem como a gente fugir delas, né? O Wagner Oliveira está participando com a gente. Boa tarde, estou acompanhando a programação pelo YouTube, aqui de Canoas. Moro aqui, mas sou cachoeirense. Quero mandar um abraço para minha família Camargo, do Alto do Amorim. Obrigado, Wagner, pela companhia. Estamos aqui interconectados por meio da tecnologia, por meio das telas, e esse é um aspecto positivo, que é a possibilidade de conexão com as pessoas que estão distantes, com a família, com a chamada de vídeo até mesmo nesse sentido. E aí a gente tem o aspecto positivo da tecnologia. A Luciane Brum Moreira também está com a gente, dizendo aqui, ótima reportagem com a doutora Natália. Obrigado, Luciane, pela companhia. Mensagens do nosso WhatsApp, a Juliana está dizendo o seguinte, aqui no Bosque as crianças precisam descer do ônibus e ir a pé, porque não passa nada. Então a gente vê aí o pessoal descendo, a criançada tendo que subir pelo barranco para que o ônibus possa então ser puxado ou algo assim, tentar subir essa lomba com esse barro todo. Juliana, obrigado pela participação. Quem mais? O Anderson. Olha só essa imagem, eu fiquei apavorado aqui. Na localidade da Coxilha Bonita, as estradas também estão horríveis, somos invisíveis, diz o Anderson. Já reclamamos, mas até agora nada. Para ter noção, nem equipe de vacinação vem aqui, mas isso é assunto para outra pauta. Uma vergonha, diz aqui o Anderson. Olha só o volume do barro nessa estrada da Coxilha Bonita. Resumindo, não tem como trafegar, como transitar nesse local. Se bobear, até trator atola, né? Obrigado, Anderson, pela tua participação. Então, com essa chuvinha fina que está caindo aqui em Cachoeira do Sul, a situação só se agrava e a gente vai precisar aí muitos mutirões para resolver essa situação. Temos mais recados. A Kathleen, no Bosque, as estradas estão horríveis e intransitáveis. Estamos abandonados. Dia de chuva é sempre assim. Ônibus atolado, precisamos que botem cascalho, não tem condições de andar mais nas estradas, diz a Kathleen. É um apelo geral aqui da nossa comunidade. Mais um recadinho ainda. A Otacília, tomar um banho quentinho de noite e não sair mais para a rua é tudo de bom. Antes tinha um telespectador que tinha dito que queria ver se o povo estava tomando banho nesse frio do inverno. Obrigado, Otacília, pela participação. Obrigado a você de casa também por interagir com a gente. O NT Sul desta quinta vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais. E a gente volta a se encontrar novamente amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau!